Sejam bem-vindos a mais uma temporada diferente, onde vocês vão ouvir as histórias aí da casa de vocês. O tema dessa temporada é Pode Confiar. E o versículo que acompanha essa temporada, eu vou ler ele com vocês, é: Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Hebreus 10, 35 e 36. Durante toda essa semana, vocês vão ouvir histórias que vão falar sobre esse versículo. E eu vou trabalhar um outro versículo com vocês, que eu tenho certeza que quem vai em escola bíblica dominical já estudou, que é Filipenses 4, 6. E o versículo fala: Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes, em tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus, pelas orações e súplicas com ação de graça. Para explicar esse versículo para vocês, eu vou usar uma história que vocês não conhecem, porque essa história não está na Bíblia. Essa é a história de um hipopótamo. Um hipopótamo que perdeu o seu olho. Pode um hipopótamo perder o olho? Essa história acontece num continente muito distante, lá na África. Esse hipopótamo, que eu vou contar a história para vocês, ele vivia numa floresta muito cheia de animais. Todos os tipos de animais que vocês possam imaginar existia nessa floresta. E no meio dessa floresta tinha um pântano. O pântano que todo mundo brincava, só que tinha a hora certa para brincar. Porque quando todo mundo estava usando o pântano, as suas águas ficavam turvas. Então as crianças não podiam ir para o pântano sozinho. As crianças não, os animais pequenos sem as suas mães. Mas esse hipopótamo, ele era muito ansioso. Ele não via a hora de ir para o pântano. Então, ele ficava contando os minutos para sair correndo, porque ele queria ser o primeiro a chegar. E sua mãe sempre dizia que ele tinha que esperar ela, para ela acompanhar, para nada de ruim acontecer para ele. Mas acontece que esse hipopótamo, ele era muito, mas muito ansioso e desobediente. E adivinha o que ele fez? Ele foi correndo para o pântano e não tinha ninguém. Ninguém tinha entrado na água ainda. Os animais ainda estavam dormindo e ele nem se preocupou com isso. Além dele desobedecer a sua mãe, ele foi entrar no pântano e começou a mexer na água do pântano e, consequentemente, a água do pântano começou a ficar escura. E não era assim que podia usar, tinha que esperar todo mundo para que daí ninguém se perdesse no meio das águas do pântano. E ele começou a brincar, e ele começou a correr, e ele começou a se mexer, e a água começou a escurecer. De repente, ele resolveu dar uma super cambalhota no pântano. E aí ele pulou com toda a sua força. Quando isso aconteceu, todos os animais que ainda estavam dormindo na floresta até acordaram de tanto barulho que fez. Mas, gente, vocês não sabem o que aconteceu. Quando o hipopótamo fez isso, sozinho, naquela água lamacenta do pântano, ele perdeu o seu olho. Quando ele levantou, ele estava com apenas um olho e ele ficou desesperado. E agora, o que eu vou fazer? Vou ser um hipopótamo de um olho só? Como que eu vou fazer com esse olho perdido dentro do pântano? Eu tenho que achar. E ele começou a fazer muito barulho e mexer as águas. E quanto mais ele mexia as águas, mais as águas ficavam turvas. E todos os animais da floresta começaram a se aproximar ao ver o desespero do hipopótamo. E todos aconselhavam a ele: calma, hipopótamo, não tenha pressa, nós podemos ajudar você a encontrar o seu olho. Não fique ansioso, espera as águas acalmarem. Mas que nada, o hipopótamo queria mais saber de fazer a sua própria vontade e começou cada vez mais a mexer na água do pântano. E quanto mais ele mexia, menos ele encontrava os seus olhos. Todas as aves, todos os peixes, todos os outros animais que estavam próximos, o tempo todo tentando fazer com que o hipopótamo se acalmasse, mas não havia nada que tirasse da cabeça dele que ele tinha que ficar revirando o pântano. E dessa forma, lógico que ele não ia achar o olho dele, porque não era a forma correta. Mas quem disse que ele tinha paciência? Falaram para ele conversar com o jacaré,
Porque o jacaré era muito sábio, vivia na beira do pântano há muitos anos e ficava tranquilamente esperando a hora certa para se alimentar. Quando ele foi conversar com o jacaré pediu para ele ficar calmo e se aproximar do lado dele para esperar o momento certo de procurar o olho. E ele ficou um pouquinho ali perto do jacaré, tentando entender a situação. Mas, gente, quem disse que ele tinha paciência? Ele não conseguiu ficar nem um minuto perto do jacaré, já saiu correndo de novo para o pântano tentar achar o olho dele. E o jacaré falou, nossa, ele não sabe que eu, em todo o meu tempo de pântano, fico esperando prudentemente a hora que o alimento se aproxima para eu poder comer. E às vezes isso passa dias. A gente tem que ter paciência. Eita, hipopótamo ansioso. E aí, o que aconteceu é que, de longe, o jacaré continuou vendo o hipopótamo voltar para as águas e agitá-las. Só que ele foi ficando cansado. Chegou uma hora que ele não conseguia mais procurar. E ele, conforme ele foi ficando cansado, o que aconteceu com as águas? Elas foram ficando límpidas. E lá no fundo do pântano, o que estava perdido? O olho do hipopótamo. Só quando ele se acalmou, só quando ele não foi precipitado, só quando ele realmente esperou é que o olho dele apareceu. E aí ele pegou novamente seu olho e todos os animais da floresta comemoraram. Essa é a história do hipopótamo que perdeu o seu olho. Aí eu quero perguntar para vocês uma coisa, criançada. Quem nunca fica ansioso? Aí eu coloquei nessa imagem aqui ao lado algumas possibilidades que deixam vocês ansiosos e preocupados. Por exemplo, quem quando está com fome fica pedindo para a mãe o tempo todo, mãe, estou com fome, mãe, faz comida agora, mãe, o que tem para eu comer? Sem dar tempo até para a mamãe preparar alguma coisa. Quem sempre quer ganhar uma roupa nova porque fala que a roupa velha já não serve mais? E fica, mãe, preciso de roupa, mãe, vamos no shopping? Mãe, eu preciso comprar uma camisa nova. Quem nunca quer ganhar um brinquedo novo? Seja dia das crianças, seja no Natal, e aí fica naquela expectativa para saber se o papai, se a mamãe vão trazer um brinquedo novo. Quem quer visitar os amigos? Principalmente agora que a gente está nesse momento em que ninguém pode ir na casa de ninguém. Não bate aquela saudade, aquela ansiedade de ir na casa do amiguinho para poder brincar com eles? Em relação até à nossa própria família, quem faz tempo que não vê o vô, quem faz tempo que não vê a avó, quem que está com saudade dos priminhos. E da igreja, então? Quem que está com saudade de ir para a igreja, de escutar o louvor, de participar da escola bíblica, um lugar onde a gente fica com as pessoas que a gente gosta? E da escola? Da escola eu tenho certeza que ninguém está ansioso para voltar. Está todo mundo gostando de ficar em casa, né? Mas vocês têm que fazer prova, vocês têm que fazer um monte de lição. E na escola é mais fácil, a professora ajuda, né? Então, até isso a gente fica ansioso para voltar para a escola. E quem aí é viciado em tecnologia? Quem gosta de celular? Quem gosta de videogame? Quem quer ganhar um celular? Quem quer ganhar um videogame? E não vê a hora que o papai e a mamãe compram e fica lá. Pai, mãe, compra um videogame para mim? Pai, mãe, compra um celular para mim? A gente conhece cada coraçãozinho de vocês e sabe que vocês são muito ansiosos, que querem as coisas o tempo todo. Mas não é isso que o nosso versículo fala. O que ele diz? Não andeis ansiosos por coisa alguma. E aí, eu tenho aqui essa caixa de presente, que eu quero saber se vocês conseguem imaginar o que tem dentro dessa caixa de presente. Toda vez que a gente ganha um presente, a gente fica super ansioso para abrir o presente. Mas será que o presente é tão importante quanto o cuidado que Deus tem com a nossa vida? O presente é só um presente, mas Deus cuida da gente o tempo todo. Vocês querem que eu abra essa caixa de presente? Tenho certeza que vocês querem. Deixa eu dar uma espiadinha. Que legal! Mas eu não vou abrir. Sabe por quê? Porque o objetivo não é saber o que tem na caixa de presente, mas sim entender que a gente pode confiar num Deus que cuida de nós o tempo todo, principalmente nesse momento que a gente está vivendo de pandemia. Imagine, você está na sua casa, com seu pai, com a sua mãe, mas tem um vírus invisível perdido por aí. E Deus tem cuidado de todos nós, fazendo com que a nossa saúde esteja sempre íntegra. E aí, Deus fala o seguinte em Mateus, olha só que legal. Por isso vos digo,
Não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que a vestimenta? O Senhor fala que Ele cuida da gente o tempo todo. Por isso que a gente não precisa ficar preocupado com as coisas que vão acontecer. A gente tem que deixar que Deus cuide das nossas vidas todos os dias. E Ele fala ainda mais: olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial os alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que elas? Quando a gente crê que Deus cuida da gente, o tempo todo Ele vai fazer o que é melhor para nós. Mesmo quando a gente não acha que é melhor, Deus sabe e Ele continua cuidando da gente. Só que no nosso versículo, não para por aí, ele continua. Ele fala que antes, em tudo, sejam vossos pedidos conhecidos de Deus, pelas orações e súplicas em ação de graças. Nas escolas bíblicas, a gente sempre ensina as crianças como a gente deve fazer a oração. Então, tudo aquilo que está afligindo o seu coraçãozinho, tudo aquilo que está te deixando ansioso, você tem que apresentar em oração a Deus. E como que a gente pode fazer oração? Aqui tem uma dica, que é para a gente fazer oração, usando as nossas mãos. Então, quando a gente for conversar com Deus e pedir para Ele cuidar da gente, a gente vai orar primeiro para nós, colocando para Deus todas as nossas ansiedades, tudo aquilo que a gente precisa, para que a gente aprenda a descansar neles. Aí a gente também tem que pedir para as pessoas que estão perto da gente, para o papai, para a mamãe, para os amiguinhos. A gente tem que pedir pelas autoridades, pelos líderes da nossa igreja, pelo presidente do nosso país, pelo prefeito da nossa cidade, pelo diretor da nossa escola, pelos nossos professores. Nós também temos que pedir para aquelas pessoas que estão fracas e doentes, para que Deus possa cuidar da vida delas e dar cura para as doenças dela. E por último, a gente pede por todas as crianças. É uma maneira fácil da gente decorar a nossa oração. Então, o nosso versículo, ele ensina que a gente não deve ficar ansioso e que a gente também tem que colocar todas as nossas ansiedades nas mãos de Deus através da nossa oração. Porque Deus cuida de nós. Tá? Deus cuida de mim, cuida de você. E aí, para finalizar a nossa dinâmica de hoje, agora eu vou abrir a caixa. Vocês imaginaram que eu não ia abrir, né? Mas eu vou sim. Nós vamos fazer uma dinâmica com o tio Davi. Então, eu vou chamar ele para sentar aqui. E é essa dinâmica. Eu tenho certeza que alguém já fez essa dinâmica em casa. Em casa não, na igreja, na escola. É o desafio da bolacha. Então, o que tem dentro dessa caixa aqui? Uma bolacha. E eu vou pôr essa bolacha na testa do Davi. Oi, cheguei. Vou pedir para ele tirar o óculos. Agora não enxergo nada. E aí, pôr a cabeça bem para trás. E eu quero saber, vocês acham que o Davi é ansioso ou que ele tem paciência? Vocês acham que ele espera o tempo certo para conseguir fazer com que a bolacha chegue na boca? Ou ele vai ficar super agitado e não vai conseguir fazer com que a bolacha chegue na boca dele? Aí vocês vão ter que adivinhar, hein? Será que ele vai conseguir? Vamos torcer? Opa! Eu acho que ele não sabe, gente. Ixi, a bolacha caiu no chão. Será que ele vai conseguir? Ai, 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 ai. Mais para trás. Põe no olho. Devagarzinho no olho. Tá chegando, gente. Eu acho que ele vai conseguir. Mais uma tentativa. Mais uma. Para que essa dinâmica dê certo, tem que ter muita paciência. A cabeça tem que ficar bem para trás. Se você quiser fazer o teste, fazer ela junto com o tio Davi, vai lá, pede para a mamãe uma bolacha, qualquer bolacha redonda. Aí você põe na sua testa e vai fazendo com que ela chegue até a sua boca bem devagarzinho. Tá todo mundo torcendo contra, né? O pior é que ele já conseguiu, tá? Eu não vou conseguir fazer isso nunca.
Vamos dar uma ajudazinha. Vamos ver se... Vai mais para trás, seu rosto está... Isso, vai. Tá chegando. Tá chegando. Quase. Põe de novo lá. Não vou conseguir nunca. No olho, no olho. Aqui, ó, na metade. Não vai nem dar metade. Vai sim. Põe a cabeça para trás, não deixa a cabeça vir para frente. Não vai dar nunca. Vai sim. Paciência. Tem que ter paciência. Cabeça para trás. O problema é vir com a cabeça para frente. Isso. Isso. Tá chegando. Gente, ele vai conseguir. Eu desisto. Eu acho que a gente vai roubar essa dinâmica e vai fazer com que o Davi consiga comer a bolacha. Porque, ó, ele não teve paciência. Mas não tem problema. Quem conseguir, depois tira uma foto e põe lá no Insta do Across, tá bom? E aí, para finalizar a nossa história de hoje, eu trouxe mais uma dinâmica. Na verdade, ela não é uma dinâmica, é algo para a gente refletir. Faz de conta que essa fitinha, ela representa a nossa vida com todas as nossas preocupações. Mas Deus, Ele nos dá a vida eterna, que não tem fim. A nossa vida significa somente esse pedacinho dentro de tudo aquilo que Deus tem para nós na eternidade. Então, a nossa preocupação tem que ser entregue a Deus, porque é Ele que cuida de nós. Por isso, nele, a gente pode confiar. Então, para finalizar, eu quero que vocês agora fechem seus olhinhos. Nós vamos fazer uma pequena oração. Juntem as suas mãos. Querido Deus, nesse momento, nos colocamos na Tua presença, Pai amado, para agradecer por mais essa temporada do Across e por você cuidar de cada um de nós, de todas as crianças que estão assistindo, de toda a equipe que tem se disponibilizado a estar aqui para preparar esse momento para as crianças. Que elas possam ter aprendido que, apesar da gente ter ansiedades, apesar da gente ter nossas vontades, o mais importante é confiar que Deus pode cuidar de nós. E nós confiamos que esse é o nosso Deus. É isso que nós agradecemos nesse momento, em nome de Jesus. Amém.